Olá, bom dia. A gente é o Grupo 5 e hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas do Brasil. Vou falar com foco nos desafios atuais, especialmente relacionado ao território, cultura, direito e identidade. Para entender os desafios do presente, é importante primeiro compreender como que esses povos viviam, como que eles se organizavam e o que mudou ao longo do tempo. Os indígenas viviam em diferentes regiões do Brasil muito antes da chegada dos portugueses. Eles ficavam espalhados por rios, planícies, florestas e entre outros. Atualmente, eles vivem em terras indígenas demarcadas, aldeias e também em áreas urbanas. Isso se relaciona diretamente com o desafio atual do território, porque muitas comunidades ainda lutam para manter as suas terras onde elas viveram. E as invasões de garimpo ilegal, de invasões, de desmatamento e conflitos fundiários ameaçam esses espaços. Ou seja, a pergunta onde viviam e onde vivem nos leva ao principal problema atual, a luta pela terra e a demarcação territorial. Oi, meu nome é Enzo e eu vou estar falando como os indígenas se organizavam. Os povos indígenas, eles sempre tiveram formas próprias de organização social. Cada povo possui suas próprias lideranças, regras, costumes e maneiras de tomar decisões. Vários grupos se organizam em torno de líderes, como caciques e anciãos, que ajudam a administrar a comunidade. Essa organização social está diretamente ligada à identidade de cada povo. Hoje, o desafio é garantir o respeito à autonomia e aos seus direitos, já que nem sempre a sociedade brasileira respeita e valoriza essas formas próprias de organização. Outro ponto muito importante é a cultura dos povos indígenas. As danças, os rituais, os cantos, as pinturas corporais e as línguas e as tradições que fazem parte de cada povo. As danças, por exemplo, não são apenas apresentações, têm significados importantes, como espirituais e religiosos, e esses sociais, podendo também representar celebrações, os ancestrais, a passagem da vida e a conexão com a natureza. As pinturas corporais também são importantes, pois indicam identidade, a idade, a sua posição dentro da comunidade e momentos especiais. Além disso, povos indígenas eles possuem uma forte espiritualidade ligada à natureza, acreditando que os rios, florestas e animais têm grande importância para a sua vida. Hoje, um dos maiores desafios é preservar essa cultura diante do preconceito e da urbanização e da perda das línguas indígenas. Por isso, manter essa tradição não é apenas uma questão cultural, mas também uma forma de resistência e de afirmação da identidade indígena atual brasileira. A economia dos povos indígenas se baseia na caça, pesca, coleta e na agricultura, cultivando alimentos como o milho e a mandioca, sempre de forma sustentável e respeitosa com a natureza. Essa economia, diferente do modelo capitalista, ela prioriza o bem-estar coletivo e equilíbrio ambiental. E como depende muito de território, invasões e degradações na terra não prejudicam só a economia, prejudicam também a cultura e a sobrevivência desses povos. E conforme foi passando o tempo, muita coisa mudou, muita coisa foi mudando e muita coisa foi acontecendo. A colonização trouxe violência, perda de terras, imposição cultural e doenças. E ao longo da história, muitos povos foram obrigados a mudar seu modo de vida. E hoje, embora muitos costumes permaneçam vivos, as dificuldades para mantê-los continuam sendo ainda mais complexas. Agora, além da luta pela sobrevivência cultural, os povos indígenas enfrentam problemas como a invasão territorial, o preconceito, a falta do acesso à saúde e à educação, ameaça aos seus direitos e apagamento histórico. E mesmo assim, eles continuam resistindo e reafirmando sua identidade cultural. Para concluirmos, é importante entender que os indígenas eles não fazem parte apenas do passado do nosso país, e sim do nosso presente e do nosso futuro. Mesmo enfrentando violências, percas de terras e tentativas de apagamento cultural, esses povos eles continuam lutando pelos seus direitos e pelo seu lugar na sociedade. A luta indígena vai muito além de uma simples preservação de terras, e sim da sua preservação cultural, da sua preservação da sua língua e a garantia dos seus direitos dentro da sociedade moderna. Além disso,
O conhecimento indígena sobre a natureza e a sua convivência em comunidade são fatores principais que ajudam a nossa sociedade atual para a preservação da natureza. Por isso, valorizar os indígenas significa você reconhecer o valor social, o seu valor cultural e sua preservação histórica. Ou seja, mais do que lembrar deles apenas no dia do indígena, é combater o preconceito que há sobre eles, entender sua diversidade e, principalmente, preservar sua cultura, porque a cultura deles é uma das maiores riquezas que o Brasil possui. E entender isso é um dever da sociedade, porque nós devemos valorizar mais esses povos. Obrigado, essa foi a nossa apresentação.